esta obra, publicada pelo Centro de História Social e Cultura, que se intitula O Reino de Portugal em 1527, Os Contratos das Cisas, corpo documental e contexto histórico, resulta de uma exploração de um fundo documental particular na chanceria do rei Dom João III, os 8 volumes justamente intitulados Contratos, e que dizem respeito à questão da história dos impostos em Portugal, da cobrança de cisas através de um sistema de contratualização desse processo desenhado nas Cortes de Torres Novas em 1525, gerido pelo rei Dom João III e pelos seus desembargadores e conselheiros, em ordem a encabeçar a cobrança dos impostos concelhios através de um sistema de pagamento por quantias fixas e que foi posto em prática, do qual resultaram pelo menos 232 contratos lavrados em cartório notarial, que têm uma riqueza informativa histórica bastante grande, porque nos trazem ao palco da história as populações nos seus concelhos e todo o desenrolar que envolve o processo de negociação entre os representantes da coroa e os representantes dos concelhos municipais. A importância deste trabalho não é apenas para se radiografar um pouco mais profundamente o Portugal interior em 1527, aliás, o processo das contratualizações vai até sensivelmente 1535, quando é anulado nas Cortes de Évora desse ano. De facto, permite-nos, como dizia, o conhecimento do Portugal continental, pelo menos ao nível dos 232 concelhos que nos chegam os contratos. Infelizmente, apenas para o norte do Rio Tejo, os contratos dos concelhos a sul do Tejo e do Algarve não chegaram até nós, com exceção de Serpa. Mas, como dizia, dá um retrato daquilo que era o Portugal interior, particularmente do ponto de vista das suas potencialidades financeiras, que se medem através da capacidade de pagamento de impostos e também das suas potencialidades financeiras, das suas aristocracias e da população em geral. O que é que este livro, o que é que esta obra pode representar? Bom, representa profundamente uma questão que só foi tocada muito de passagem por alguns historiadores, nomeadamente os doutores António de Oliveira e Romero Magalhães. Poucos mais têm ou se aperceberam da relevância desta fonte de informação para a história económica e para a história da fiscalidade em Portugal. Como dizia, vai abrir perspectivas pouco conhecidas e valorizadas sobre o reinado de Dom João III e sobre a política, ou as políticas, melhor dizendo, económicas que ele teve de levar a cabo. Os princípios desta ação que ele encabeçou, ou liderou de alguma forma, partiam do pressuposto que era mais razoável estabelecer valores fixos de pagamento de impostos anuais por parte dos concelhos, os chamados cabeções, e que, mesmo que porventura isso pudesse resultar, em alguns casos, de perda de coleta de impostos por parte dos municípios, isso refletir-se-ia, por outro lado, numa maior dinamização dos mercados locais e, portanto, numa maior geração de massa coletável e, portanto, isso iria de alguma forma minorar os potenciais prejuízos que poderiam advir de se passar a uma coleta fixa desses mesmos impostos. Vem ao encontro também do esclarecimento daquilo que é a história do país na década de 20, inícios dos anos 30 do século XVI, muito pressionada pelas despesas públicas, pela necessidade angustiante de financiamento que a coroa tinha, com os casamentos da Casa Real, com a manutenção do Império, com a necessidade de organização e de manutenção operativa da Armada Portuguesa, e tudo isso significa, de facto, um momento bastante delicado na história do país e que tem a ver com as respostas que foram então encontradas para solucionar os problemas financeiros que Portugal atravessava nesse tempo. Essa é a razão porque intitulei a obra Portugal em 1527 e que vem, aliás, ao encontro de um outro tipo de informação relevante, como foi também nesse ano de 1527, o censo populacional e um conjunto de outras iniciativas da governação e de
caráter administrativo público, então levadas a cabo no sentido de o rei conhecer mais a miúde a situação do seu próprio reino.